Olá, meu nome é Renato Lucas Gomes Magalhães e hoje eu vou ensinar a vocês a como colocar uma máquina no domínio, a como fazer algumas configurações no usuário e algumas outras funcionalidades no Active Directory. Vamos lá! Para fazer isso, primeiro eu fiz pelo VirtualBox, tive que configurar aqui a questão das redes do VirtualBox, configurações, redes, a gente pode ver aqui adaptador em NAT e adaptador 2 de rede interna. A gente precisa fazer isso, porque não, aqui está simulando um exemplo real, fazendo a simulação de exemplo real. E no exemplo real a gente precisa de dois adaptadores aqui no Windows Server, um para fazer a rede interna, conectado com as máquinas clientes, e outro para pegar a internet ali via o provedor de internet. Então, feita essa configuração inicial, eu vim aqui no Windows Server. Deixa eu colocar aqui a senha rapidinho para mostrar para vocês. Aqui é o Windows Server versão 2016. Abrir aqui o Windows Server, ele vai mostrar aqui as funções que foram adicionadas. Deixa só ele carregar. Pronto. Configurou acesso remoto, que você vai conseguir acessar os computadores remotamente e fazer o roteamento também. Via protocolo NAT, no meu caso. Configurei o DNS, aqui embaixo, configurei o DNS, que vai fazer a resolução dos nomes para IPs e IPs para nome. DHCP, que vai distribuir automaticamente os IPs para os computadores clientes, da maneira que eu configurei do 100 a 200, para distribuir esses IPs. Os serviços do Active Directory também, serviços de domínio, que vão me dá todo o layout ali para eu fazer essas configurações de floresta, de usuários, de computadores. Então, vamos lá. Agora, vamos partir para a máquina cliente. Como vocês podem ver aqui, a máquina cliente tem internet. Porém, ela não está no domínio ainda. Ela ainda não está no domínio. Por quê? O que aconteceu? Como eu já fiz toda essa configuração para a rede interna, quem está fazendo essas configurações para pegar na rede interna do VirtualBox é o Windows Server. Ele que está distribuindo essa internet para os computadores clientes. Distribuindo no sentido de configuração, porque quem dá a internet é o provedor. Enfim, espero que tenha ficado claro. Mas eu configurei para a internet do provedor, se lembra das duas placas de rede? Da internet do provedor, acabar fazendo essa distribuição através da rede interna. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como ingressar a máquina no domínio, dadas essas explicações do que eu fiz de configuração aqui das minhas máquinas virtuais. Então, para ingressar uma máquina no domínio é bem simples. Você vem aqui em Explorador de Arquivos, vem aqui em Ex-computador, Propriedades, renomear esse computador. Não é para clicar aqui, tá? É lá embaixo, renomear esse computador. Você vem aqui em Alterar, ele vai estar aqui, você vem em Domínio. O nome do meu domínio é esse aqui. Dá um OK. Ele vai pedir um usuário e senha de um usuário que seja ADM, que tenha permissões de ADM. No meu caso, é esse aqui. Bem-vindo ao domínio servidor.local. OK. Ele vai pedir para reiniciar e tal. Pode reiniciar, não tem problema nenhum. Aqui na máquina cliente, eu instalei o RSAT, um recurso que vai me permitir acessar algumas ferramentas aqui do nosso servidor sem ter que acessá-lo remotamente. Vou aqui mostrar para vocês aqui, já que o computador tem que reiniciar. Vou mostrar por aqui mesmo, depois eu mostro um pouquinho das diferenças. Usuários e computadores de Active Directory. Servidor.local. Aqui estão os usuários. Porém, eu vou criar outra pasta aqui. O que acontece? O que é isso aqui? Isso aqui, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar containers, que são as OU, as unidades organizacionais, ou OU. A gente pode criar usuários, a gente pode criar grupos, regras,
Então, vamos fazer na prática aqui para vocês verem. Vocês podem aqui clicar com o botão direito aqui, por exemplo, servidor local, quero criar, né, um novo container aqui. Unidade organizacional, né? Clico aqui e vou botar o nome de... botar usuários, vai. Só para fazer uma separaçãozinha. Aqui, proteger container contra exclusão acidental. Eu vou explicar isso melhor também. Basicamente, o que ele vai fazer? Eu não posso vir aqui, clicar com o botão direito e clicar em excluir. Ó, ele não deixa. Então, o que eu tenho que fazer? Exibir, né, recursos avançados. Tá vendo que ele até já exibiu mais coisa aqui. Clico aqui, venho em propriedades, venho aqui em objeto e desmarcar essa opção, clicar em aplicar, ok, e vou lá e consigo excluir normalmente. Tá bom? Vou vir aqui em users, porque eu quero esse usuário aqui. Ó. Eu quero mover ele. Cliquei com o botão direito, mover. Agora eu vou vir aqui em usuários, clicar aqui e dar um ok. Agora vamos lá em usuários, ele está aqui. Estão vendo? Agora, esse é o usuário com permissões de administrador. Se eu quiser criar outro usuário com permissões de administrador, eu posso fazer de uma maneira bem simples. Em vez de eu chegar aqui, vir em membros de... deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aqui, membro de. Se eu vir aqui em membro de, né, e criar um usuário e adicionar ele a todos esses... enfim, ao membro de administração e tudo mais. Muitas vezes eu quero criar um usuário idêntico a esse. Eu quero criar um usuário que tenha as mesmas permissões que ele. Ou às vezes eu quero criar o usuário e depois remover algumas permissões dele e tal. É mais fácil, em vez de eu ir clicando em adicionar, tipo criar um usuário e clicando em adicionar para ir colocando, né, o que de onde ele quer ser membro, né? O que eu posso fazer? Em vez de fazer isso, eu posso vir aqui, clico no botão direito, clico em copiar e coloco aqui. No meu caso vai ser isso aqui. Opa! Pronto. Isso é o exemplo ADM. A gente bota uma senha, a senha nunca expira. Eu vou deixar marcado. É até bom explicar isso aqui para vocês, porque quando eu for criar um usuário comum, né, a gente pode ver aqui, o usuário deve alterar a senha no próximo logon. O usuário não pode alterar a senha nunca expira, conta desabilitada. Eu vou criar um usuário que a gente vai ter que trocar a senha depois, né, isso, se marcar essa opção aqui. Aqui ele não pode alterar a senha nunca vai expirar, e a conta desabilitada, vou dar um exemplo, vai entrar um novo funcionário. E daí a gente, para adiantar, cria a conta, deixa desabilitada, e quando esse funcionário vier ativa, a gente vai habilitar a conta novamente. Então vamos lá. Ok. Pronto. Criei aqui um usuário para DM e vou criar agora, né? A gente pode vir aqui em cima, né? Vou criar um usuário normal. Ó, o usuário deve alterar a senha no próximo logon, tá vendo? Ok, concluí aqui. Agora, vamos logar, né, com esses usuários. Como, né, a gente já entrou no servidor, a máquina cliente entrou no domínio e ela reiniciou, a gente pode ver aqui que a gente pode entrar com o usuário do servidor. Tá aqui, entrar em servidor 0. E primeiro eu vou entrar com o usuário exemplo, que ele não tem permissões de administrador. A senha do usuário deve ser alterada antes da entrada. Então, vamos lá.
Essa senha, ela é um pouco dificultosa, né? Tem que ser um pouco dificultosa porque o Windows ele obriga, né, a gente a dificultar mais a senha. Aqui, a senha foi alterada, ok. Aí ele, ó, olá, estamos preparando tudo para você. Vamos esperar, né, ele carregar essa tela aí. Normalmente, ele vai fazer essa tela quando você cria um novo usuário, seja até localmente, ou quando você formata o computador. Normalmente, ele dá essa telinha aí. Então, enquanto vai fazendo isso, eu vou dar um cortezinho aqui rapidinho no vídeo para não tomar muito do tempo de vocês. Vou explicar para vocês aqui, né, algumas funcionalidades, né, que a gente pode ter aqui nas propriedades, né? Primeiro, a gente tem um que é ideal, né? O mais, às vezes, o mais pedido, né, pelos clientes, que é, né, redefinir senha. A gente pode redefinir a senha por aqui. A gente pode vir aqui propriedades, né, botão direito propriedades, né, ver aqui conta. A gente pode mudar isso aqui, né, não pode alterar a senha, deve alterar no próximo logon. A gente pode vir aqui em horário de logon, né? A gente pode negar ele com tudo. A gente pode vir aqui e negar só alguns. A gente pode determinar o horário que ele pode fazer login, né, e que ele não pode fazer login. Isso é muito bom, né? Aqui é o membro D, né, que a gente pode alterar. A gente pode colocar mais informações sobre o usuário, que endereço. É muito bom aquela telinha ali. A gente pode fazer bastante configurações, bastante regras aí para os usuários, né? Aqui eu entrei com um usuário comum. Vou mostrar para vocês que um usuário comum, né, não tendo as permissões, ele não pode fazer muita coisa, né? Vou aqui, alterar opções, clicar aqui, propriedades. Aí ele me pediu o nome de usuário e uma senha de um usuário que tenha permissão para acessar essa propriedade aqui do Windows, né? Então ele não deixa a gente fazer muita coisa, a não ser que a gente altere, a gente fala, tal usuário pode fazer isso, tal usuário não pode fazer isso, né? Um outro recursinho aqui que eu vou mostrar para vocês, né, é a ferramenta de administrativas do Windows. Eu instalei o RSAT, né, e daí ele me permite, em vez de eu acessar a área de trabalho, em vez de eu acessar usuários e computadores do Active Directory pelo servidor, eu posso acessar ele por aqui, né? Como eu estou logado, né, com um usuário que não tem permissão, ele não me deixa fazer muita coisa, sabe? Ele não me deixa criar usuário, tá vendo? Tá bloqueado aqui, não deixa fazer muita coisa não. Mas, se eu vier aqui, né, aperto, deixa eu achar ele de novo, aperto Shift, botão direito, né, mas, opa, ele não foi. Às vezes, infelizmente, ele dá um bug, não deixa eu fazer do jeito que eu quero. Mas a gente pode vir aqui, né, e executar como administrador. E colocar o usuário e a senha de um administrador. Eu vou fazer isso aqui rapidinho, né, que ele vai me dar, permissões para fazer, criar usuário e tudo mais, do jeito que eu mostrei para vocês. Né, a gente vem aqui, usuários, né, e vocês podem ver aqui, né, que ele já me deixa fazer as coisas, tá vendo? Então, né, isso que eu queria mostrar para vocês. Então foi isso, galera. Muito obrigado, né, por ter assistido esse vídeo e até mais.